Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, hoje é dia 8 de 5 de 2020 e a nossa disciplina aqui é a Teoria Geral do Processo da Escola Superior Dom Helder Câmara. E nós vamos apresentar hoje as teorias inerentes à condição de ação, então nós vamos falar da teoria da exposição e da teoria da asserção sobre as condições de ação. E depois disso, nós vamos falar da ação como procedimento, e aí nós vamos falar das espécies de procedimento. E além das espécies de procedimento, nós vamos falar dos elementos configurativos da ação e dos elementos estruturais da ação na temática da aula de hoje. Eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados, né, e que após a gravação, essa aula vai ser disponibilizada no YouTube para facilitar a assistência para aqueles que não puderam comparecer na nossa aula. Dito isso, senhores, nós estávamos falando basicamente que quando nós falamos das teorias inerentes às condições de ação, nós temos que saber, então, como foi falado anteriormente, que elas são questões de ordem pública, então elas são analisáveis ex officio, ou seja, sem provocação. Eu, inclusive, fiz a menção a vocês, né, sobre um dispositivo legal que foi transcrito na aula passada, que é o artigo 485, parágrafo 3º do CPC, né, e esse dispositivo prevê a possibilidade de cognição sem provocação. Mas aí a pergunta que ressalta é, peraí, qual que é o momento em que deve ser reconhecida a carência de ação, ou seja, a falta de uma ou mais condições? E aí a gente sabe o seguinte, tá? Existem questões de concurso que falam o seguinte, né? Qual o momento? Então, a título de resposta, né? A título de resposta, em qualquer momento. Mas como assim em qualquer momento? Né? Nós temos, vamos lá, pode ser no recebimento inicial, né, da petição inicial, então ela pode ser reconhecida no recebimento da petição inicial, pode ser reconhecida ainda, tá, na prolação da decisão de saneamento, dentro do processo de conhecimento em primeiro grau, tá? Pode ser ainda reconhecida na sentença, na prolação da sentença, pode ser reconhecida. Pode ser reconhecida ainda no julgamento de recursos ordinários. Então, quando a gente fala de recursos ordinários, eu estou falando de apelação, de agravo de instrumento, agravo interno, no TJ, nos tribunais, nos TJs e TRFs, né, ou tribunais de segundo grau, de justiça especializada. Pode ser ainda em julgamento de embargos de declaração, seriam os recursos. Pode ser ainda em recurso ordinário constitucional, seriam as hipóteses de recursos ordinários. E aí eu posso falar no julgamento de recursos extraordinários, lato sensu, ou seja, que seria o recurso extraordinário estrito sensu, e ainda o recurso especial, o RESP, e mesmo os embargos de divergência, desde que, então aqui tem desde que a matéria tenha sido pré-questionada. Então, isso aqui é uma temática de recursos, né, que vocês vão estudar posteriormente, mas vocês têm que saber que pode ser proferido. Então, quando a gente fala dessas hipóteses, isso significa, então, que pode ser reconhecida a qualquer momento, desde que seja antes do trânsito em julgado da claro? Agora, eu volto a falar para vocês o seguinte, que a partir dessa ideia clara aqui, nós temos as duas teorias que se relacionam com o momento em que pode ser apreciada essa questão.
E a primeira teoria é a teoria da exposição. Tá? Essa teoria da exposição tem como teórico da teoria aprofessorada Pellegrini Grinover, tá? Falecida Ada Pellegrini Grinover, tá? E, além disso, ela faz referência ainda, ou melhor, ela faz uma interpretação básica sobre a teoria de Liebman. Então, ela cita a teoria de Liebman, tá? E ainda o professor Cândido Rangel, Dinamarca. Tá? Então, esses seriam os três. Para falar a verdade, a principal teórica é a professora Ada, mas ela faz uma interpretação sobre esses dois outros teóricos, que seriam Liebman e Cândido Rangel da Dinamarca. E quando ela fala da teoria da exposição dentro das condições de ação, ela fala o seguinte, que as condições de ação, seria o conceito, tá? As condições de ação devem ser analisadas após a ampla dilação probatória para que seja possível aferir a sua presença. Isso é importante. Então, quando nós falamos desse aspecto de dilação probatória, o exemplo que costuma ser dado pela doutrina seria uma ação de despejo de contrato de locação verbal. Então, o que seria um contrato de locação verbal? É aquele que é feito de boca, né? E ele não é reduzido a termo, ele não é reduzido a escrita num papel. E aí, a questão clara aqui seria o seguinte, a partir da ideia de ação de despejo de contrato de locação verbal, como é que o autor prova que existe a locação no recebimento da inicial? Seria impossível, né? Porque ele falaria claramente o quê? Que ele é o locador do imóvel e o réu é o locatário e o juiz teria que confiar na palavra do advogado autor que assinou a petição inicial. Ora, gente, isso é parte do pressuposto, então, que a professora falaria não seria possível aferir as condições de ação no recebimento inicial. Olha aqui, a questão de concurso. Não seria possível aferir as condições de ação na decisão de saneamento, mas seria possível aferir na sentença essas condições de ação. Então, portanto, somente na sentença, o juiz faria a análise das condições de ação, tá? Caso ausentes, ele extinguiria o processo sem resolução de mérito por carência, tá? Por carência, seja ilegitimidade ativa, seja ilegitimidade passiva, seja ainda falta de interesse processual ou de agir, tá? Proferindo o que nós chamamos de decisão terminativa, na forma do artigo 485, inciso 6 do CPC. E essa decisão faria coisa julgada formal. Tá? Essa coisa julgada formal, nos termos do artigo 486 do CPC, ela não impede o ajuizamento de nova demanda. Tá? Então, que não impede o ajuizamento de nova e demanda. Então, vamos lá. A princípio, essa seria a teoria da exposição. Tá claro, gente? Então, quando a gente fala ainda de teoria da exposição, essa teoria, eu vou até falar aqui para vocês, é a teoria minoritária na doutrina,
tá? Porque ela foi superada pela segunda teoria, que se chama teoria da asserção, que é a teoria majoritária hoje em dia, pelo menos em matéria de processo civil, tá? Então, a teoria da asserção, ela tem como teóricos José Carlos Barbosa Moreira, né? E uma infinidade de teóricos, assim, são inúmeros os teóricos da teoria da asserção. Entre eles, esse professor que vos fala, tá? Então, a gente pode falar aqui Carlos Barbosa Moreira, Teodoro Júnior, né? Ou seja, o professor Humberto Teodoro Júnior, nós temos ainda o professor Diego Nunes, também teórico da teoria da asserção, tá? E esses seriam, a princípio, outros, e aí nós teríamos ainda outros teóricos também muito importantes da teoria da asserção. Entre eles, mais conhecidos, nós teríamos o professor Alexandre Freitas Câmara, e o professor Alexandre Freitas Câmara, ele também utiliza a teoria da asserção. Podemos falar ainda do ministro do Supremo, professor Luiz Fux, então, vários. Então, nós estamos falando aqui, e agora tem dois teóricos muito importantes, né, que são pouco difundidos em matéria de processo, que um se chama Fábio Luiz Gomes, o professor Fábio Luiz Gomes, que era um coautor do professor Ovídio Batista da Silva, né? Ainda outro que adota, que tem um livro muito bom sobre ele, que se chama Rodrigo Cunha Lima Freire. Tá? Então, seria mais ou menos esses teóricos. E aí eu vou falar que eu vou me juntar humildemente a esses autores para falar que eu, professor Magno, também entendo que seria aplicável a teoria da asserção, tá? Inclusive um livro que nós publicamos, que eu e o Henrique, nós escrevemos um livro de 300 páginas sobre isso, tá? Que ele se chama Condições de Ação, Análise Sistêmica. E aí a gente analisa as condições de ação, tanto no enfoque do processo individual coletivo, mas a gente acaba adotando a teoria da asserção. Então, quando a gente fala da teoria da asserção, ela envolve, né, a análise em cognição área, não é isso? Do preenchimento das condições de ação. Isso no recebimento da inicial. Claro? Quando a gente fala dessa cognição sumária, isso significa, então, que a teoria da asserção exige claramente o que a gente chama de status assertionis, do latim. Então, o juiz pode e deve analisar as condições de ação a partir do recebimento da inicial, tá claro, senhores? Não é isso? Prévia oitiva da parte interessada, porque é o princípio da decisão não surpresa, tá? A prolação de decisão determinativa por carência de ação, tá certo? Aí, então, esse seria a princípio. Então, ele pode analisar
tá, no recebimento da inicial, e aí sim proferir a decisão terminativa sem resolução de mérito. No entanto, após o estabelecimento e da ampla defesa, olha, presta atenção, nós temos duas partes de teoria. Então, primeiro apresentamos os teóricos, e aí temos uma primeira parte. Então, eu vou colocar aqui, ó, a primeira parte da teoria. Essa, né? Segunda parte da teoria. 2 pontos. No entanto, o estabelecimento contraditório da ampla defesa, com a manifestação do réu, e aí a gente fala do réu dos réus, né? De todos os réus, e ainda depois da ampla ação probatória que será realizada na fase instrutória do feito, instrutória, tá? Inclusive com a AIJ, a gente chama de audiência de instrução e julgamento, tá? Aí o juiz poderá reanalisar as condições de ação, agora em cognição exauriente ou profunda, e deverá prolatar decisão definitiva de mérito. Decisão definitiva de mérito. Prestem atenção, né? Então, aí agora nós estamos falando do artigo 487. Enquanto essa aqui seria decisão de artigo 485, inciso 6 do CPC, essa outra decisão seria a decisão do artigo 487, inciso 1 do CPC. Né? Então, caso falte condição de ação, caso constate carência de ação ao final da demanda, a regra será a prolação de decisão de mérito em que se julga improcedente o pedido do autor, tá? Ou do réu reconvinte. Então, quando a gente fala nesse caso, senhores, nós estamos falando que essa sentença, essa decisão, produzirá coisa julgada material que obsta o ajuizamento de nova e idêntica demanda. Então, essa decisão, que é a decisão de mérito, ela resolve a controvérsia entre as partes. E ao resolver a controvérsia entre as partes, ela coloca fim à lide, ou seja, a pretensão resistida. Então, ela resolve a controvérsia de maneira mais efetiva, senhores. E essa seria a teoria da asserção. Então, o que eu mostro aqui para vocês é o seguinte, que segundo a teoria da asserção, as condições de ação podem ter análise superficial, né? Cognição sumária, e essa extinguiria o processo sem resolução de mérito, possibilitando um novo ajuizamento, ou análise exauriente, que seria mediante cognição profunda, né? Verificação do fato da condição de ação ou não, né? E essa sim extingue o processo com resolução de mérito, que a parte não tem o direito a que pleiteia. Essa teoria da asserção,
ela seria mais efetiva do que a teoria exposição. Mais efetiva pela possibilidade de coisa julgada material. Tá claro, gente? Seria mais ou menos isso. Tudo bem, senhores? Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui? O que eu posso falar para você, tá? Que é o que esses autores demonstram, tá? São esses autores, que a teoria da asserção, então, é a que deve ser aplicada, né, para a análise das condições de ação. Finalmente, nós teríamos ainda um terceiro entendimento, né? E esse terceiro entendimento, ele se aplica mais para o processo penal, tá claro, senhores? Então, aí eu vou até colocar teoria mista, não é isso? Que seria mista ou intermediária, né? Que seria aplicada no direito processual penal. Então, quando a gente fala aqui de condições de ação, também existem as condições de ação no processo penal, não apenas no processo civil. Ah, minha gente, mil perdões. Antes de entrar nisso, eu vou falar aqui claramente para vocês que o exemplo da teoria da asserção básico, tá, poderia ser utilizado tanto o exemplo, né, do contrato de locação verbal, né, então, ou seja, poderia usar o contrato de locação verbal, então o juiz não poderia indeferir a inicial por carência de ação, já que não haveria prova pré-constituída, documental, que nós chamamos de prova tarifada, tá? No recebimento da inicial, mas poderia julgar improcedente o pedido ao final da demanda, por ausência de prova ou do fato constitutivo do direito do autor, que seria o quê? A existência do contrato de locação verbal. O exemplo que eu poderia dar aqui para vocês sobre a teoria da asserção é um exemplo básico que eu gosto muito de trabalhar, que é a ação de investigação de paternidade. Tá claro, senhores? E nas varas de família, a ação de investigação de paternidade, ela não parte de uma prova pré-constituída da paternidade. O que nós temos é o quê? Uma certidão de nascimento sem o nome do pai. E aí, quando nós temos essa certidão de nascimento sem o nome do pai, necessariamente o que acontece? Né? O juiz recebe a inicial, determina a citação do réu, o réu contesta a ação, tem réplica, tem decisão de saneamento, faz a prova pericial, o exame de DNA, ouve testemunhas e depois das testemunhas e das alegações finais, que costumam ser orais, mas podem ser substituídas por memoriais escritos, o juiz necessariamente ele julga procedente ou improcedente o pedido. Claro? Porque se o exame de DNA é negativo, senhores, é negativo, então o réu não é o pai biológico do autor. E aí o juiz julga improcedente o pedido, né, e ele aplica a teoria da asserção. Então, a investigação de paternidade, na prática, exemplo vivo, eu vou até escrever vivo, né, da aplicação da teoria da asserção. E após os exemplos que foram dados, agora sim, peço desculpas pelo esquecimento dos exemplos, nós vamos para a teoria mista intermediária, que se aplica ao direito processual penal, tá? Não se aplica no direito processual civil, tá? Salvo para a teoria da professora Ada, mas quando nós falamos da teoria intermediária, o professor Leonardo Greco, que ele trabalha bem a teoria da intermediária,
Mas a gente pode falar ainda da Tourinho Filho. Tourinho Filho, no livro de prática penal, que é um livro muito bom de prática penal, tá? É um livro antigo, né? Mas é um livro muito bom. E eles trabalham essa teoria intermediária. E para a teoria intermediária, ele fala o seguinte, que as condições de ação devem ser analisadas início litis, ou seja, no início da lide, tá? Em cognição superficial. Mas é indispensável que existam indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, né? Que eles chamam, né, de um requisito a mais, que seria a justa causa para a ação penal. Então, senhores, tá? Quando a gente fala dessa teoria intermediária que se aplica ao processo penal, aqui nós teríamos não 2 condições de ação ou 3 condições de ação, se vocês utilizarem aquelas 3. Né? Então, quais seriam para essa teoria mista intermediária as condições de ação? As condições de ação seriam as condições de ação penal. Legitimidade de causa, interesse de agir ou processual, tá claro? E ainda a justa causa para a ação penal. Justa causa. Então, quando a gente fala de justa causa, nós estamos falando esses indícios suficientes de autoria e materialidade da ação penal. Alguns ainda falariam utilizando a teoria antiga, mas eu acho que não pode ser mais utilizada a possibilidade jurídica do pedido, porque o Código de Processo Civil ele se aplica também ao Código de Processo Penal em heterointegração. Então, na omissão do CPP, Código de Processo Penal, aí você busca a complementação no CPC. E no CPC deixou de existir a possibilidade jurídica do pedido. Então, a possibilidade jurídica do pedido seria também, tá, uma questão de mérito na ação penal. Tá? Então, esses seriam todos os efeitos, as teorias relacionadas com a ação como um direito ao julgamento de mérito. Então, eu mostro para vocês, tá, para fazer uma conclusão aqui, básica aqui, que quando a gente fala das condições de ação e utilizando a teoria da asserção, a teoria da asserção, ela, vou até colocar aqui, respalda o princípio da jurisdição, da primazia da decisão de mérito. Não é isso? Porque envolve a aplicação prática da teoria do formalismo valorativo, que foi explicado anteriormente por vocês. Então, essa seria, para todos os efeitos, a conclusão da ação como direito ao julgamento de mérito. Né? Então, nós mostramos para vocês as teorias da ação, inerentes da ação, com o objetivo de ensinar um tópico, né, do plano de ensino, que é chamado de ação como direito ao julgamento de mérito, que consta no nosso plano de ensino. Então, esse seria o tópico. Esse tópico, ele envolve essas teorias inerentes às condições de ação sobre a forma de aplicação. Né? Então, a título de resposta aqui, então vamos para frente. Volto a ressaltar o seguinte,
que esse artigo 485, parágrafo 3º, é que outorgue essa resposta que costuma ser cobrada em concursos públicos, tá? Mas é muito difícil cobrar em concurso público as teorias de exposição, as teorias da asserção, apesar de que a teoria da asserção é de maior probabilidade de cobrança, tendo em vista a teoria majoritária sobre a ação como direito ao julgamento de mérito. Então, quando a gente fala ação como julgamento ao direito de mérito, nada mais é do que a aplicação da teoria da asserção. Caso concreto. Tá bom, senhores? Então, é isso que nós estamos mostrando para vocês. Dito isso, agora a gente tem mais um tópico importante, né? Que é o item 2.3, dentro ainda de ação, que nós estamos trabalhando dentro do plano de ensino. E o item 2.3, ele apresenta a ação como procedimento. E as hipóteses de procedimento eu já ensinei para vocês quando eu falei de processo, então isso aqui vai ser algo rápido para nós, porque nós temos claramente, tá, o que nós chamamos de, prestem atenção, eu relembro o conceito que eu dei, que o procedimento, né, ele tem um conceito variável se você está adotando a teoria instrumentalista ou a teoria teoria democrática de processo. Quando nós falamos de teoria democrática, processo é todo procedimento baixo cripto contraditório. E procedimento seria uma sequência de atos interdependentes que visa solucionar conflitos de interesse. Então, partindo desse pressuposto, desses dois conceitos que nós falamos que os procedimentos eles podem se classificar, né, em dois pontos. Aí nós falamos, ele pode ser um procedimento comum, vocês estão acompanhando, senhores? Comum. E eles ainda podem ser o que nós chamamos de procedimentos especiais. Né? Já falei as definições, quando o direito material está previsto, ele é tão específico, que ele precisa de forma especial de processo para ser efetivado. E aí nós falamos que o procedimento comum é aquele procedimento residual. Tá claro? Então, quando utilizando aquele conceito prático de ação, como ação que vai ser usada, nós mostramos para vocês que entre os procedimentos especiais codificados, que estão presentes no Código, a partir dos artigos 539 e seguintes do CPC, né, até o artigo 770 do CPC, então são vários dispositivos, nós temos uma infinidade de ações, como, por exemplo, a consignação em pagamento, certo? Além da consignação em pagamento, temos a exigência de contas, tá? Além dela, nós temos a reintegração de posse, tá bom? A reintegração de posse. Além da reintegração de posse, nós temos a dissolução parcial de sociedades. Então, nós temos uma infinidade de ações. A monitória, que é o procedimento monitório, né? A monitória. Então, senhores, o que nós temos? E aí eu vou um etc aqui, que não é muito bom a gente falar, porque quem fala etc não tem nada para dizer, né? Mas nós temos tantas coisas para dizer que não é possível explicitar isso aqui. Nós temos que a ação como procedimento seria a prática viciada de utilização, não é isso? Do nome do procedimento como o nome da ação, certo? Nada mais do que isso. Então, quando a gente fala de ação como procedimento, aí eu dou esse conceito, porque isso aqui é uma prática viciada que já foi superada há muitos anos, que vincula o procedimento ao tipo de ação, né? Então, vincula o procedimento ao tipo de ação. Então, quando a gente fala disso, e eu volto a falar para vocês, é muito utilizado pelo cartório distribuidor para não fazer uma generalização, mas para fazer uma cognição
superficial sobre o pedido que foi apresentado pela parte. Então, o que nós temos? A migração dos procedimentos para as ações, tá? Então, nós teríamos quais seriam as ações, classificação, ações de acordo com o procedimento. As ações seriam, dois pontos, vou pôr embaixo. Ação comum, não é isso? Não, antigamente a gente chamava de ação ordinária, tá? Que era isso que se falava. E por que era uma ação ordinária? Porque existia um procedimento comum, ordinário, no CPC 1973. Então, vou puxar isso aqui. Tá? Nós teríamos outra ação, que seria a ação sumária, que ainda continua existindo por uma regra de ultratividade, mas era o procedimento comum sumário, é isso? Que era aplicado no artigo 275 e seguintes do CPC de 73, de 1973, né? Que continua sendo aplicável nos juizados especiais. Então, nós estamos falando aqui de uma norma de ultratividade, que você consegue buscar essa norma no próprio CPC, lá nos artigos finais do CPC. Vou achar isso aqui para os senhores. Nós temos essa norma de ultratividade e vai falar que continua se aplicando aos juizados. Não vai ter, não. Disposições finais transitórias. Ah, não, tem sim. Aqui, ó, achei. Tá? E aí lá fala claramente isso aqui. Essas são as normas de ultratividade. Então, vou citar para vocês o artigo 1046 do CPC, de 2015, que fala claramente, agora vamos utilizar isso aqui, né, que é a forma de aplicação das normas processuais civis. Em regra geral, elas se aplicam de imediato. Eu vou voltar a falar isso para vocês. Mas, com a aprovação do CPC de 2015, temos o quê? Olha aqui, as disposições relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que foram revogados aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência do Código. Então, ele continua se aplicando, tá, aos procedimentos. E além dele, e aí justificando o juizado especial, nós temos a Lei 9.099, demonstrando a aplicabilidade desse dispositivo, né, ainda no juizado especial, mesmo que o valor de causa seja superior. Então, eu vou colocar aqui, artigo 275 do CPC. Aqui, ó, o artigo 3º da Lei dos Juizados Especiais, no inciso 2, fala claramente que continuam sendo aplicadas e cabíveis no juizado especial as causas de procedimento comum sumário. Opa! Do Código revogado de 1973. Então, valor de causa em regra é de 40 salários mínimos, isso eu já mostrei para vocês, e aí eu vou deixar esse dispositivo aqui, que ele é interessante, mas eu vou colocar todos para que vocês tenham noção do que é a competência do juizado especial. Mas o que de fato nos importa aqui é esse inciso 2 que eu estou explicitando aqui. Ação de despejo para uso próprio pode ser ajuizado no juizado especial. Ações possessórias cujo valor do imóvel ultrapasse, né, os 40 salários mínimos ou 60 nos juizados de fazenda pública. Então, isso aqui, para todos os efeitos, é a classificação. E aí eu mostro para vocês aqui que no CPC de 1973, o procedimento comum se subdividia em comum ordinário e sumário. E aí, quando vocês forem pegar algum processo mais antigo que precisar
que precisarem desarquivar, vocês vão ver que era muito comum os juízes chamarem de ação ordinária na classificação do cartório do distribuidor, ou ação sumária. Hoje em dia, eles vão aplicar a ação de procedimento comum, escrevem procedimento comum, ou ações especiais. E aí, quando a gente fala de ações especiais, aí a gente vem aqui para o item 3. Foram 3? 3. Eu vou puxar esses procedimentos especiais do código aqui. 3. E, ao puxar esses procedimentos especiais, eu vou dar as ações especiais, né? Então, os procedimentos especiais, a gente puxa isso daqui para cá, seriam assim chamadas: ação de consignação e pagamento, continua sendo chamada hoje em dia ação de exigência de contas, ação de reintegração de posse ou manutenção de posse, muito comum, ação de dissolução parcial de sociedades, ação monitória. Então, essas seriam as ações mais conhecidas em que se utilizaria essa terminologia de ação com procedimento. E depois de eu explicar os tipos de procedimento para você, que está aqui explicado no item do 2.3.1, aqui no cronograma do plano de ensino, a gente vai agora para os elementos configurativos da ação. Então, esse necessariamente seria, vamos lá, 2.3.2, 2, e dentro desses elementos configurativos da ação, eu tenho um dispositivo básico para explicar para vocês, né? E esse dispositivo está previsto no artigo 337. Mas antes de falar dele, vamos falar assim: aplica-se a teoria da identidade tríplice do direito de ação no CPC de 2015. Ou seja, uma ação é idêntica a outras se as mesmas partes, quem são as mesmas partes? Autor, autores, é isso? Barra réu, réus, se possuir as mesmas partes, autor, réus, as mesmas causas de pedir, não é isso? Que são os fundamentos fáticos, jurídicos, apresentados na petição inicial ou na reconvenção, e ainda, tá, os mesmos pedidos, né? E quando a gente fala de pedidos, nós falamos de pedidos imediatos. Os imediatos foram aqueles que foram apresentados na aula passada, né, dentro da teoria do direito de ação como pedido. Então, se a gente tem, né, uma ação ajuizada, ela tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, automaticamente ela é uma ação idêntica à outra. E a partir do momento que ela é idêntica, podem estar configurados alguns pressupostos processuais negativos, que serão litispendência, conjugada ou perempção. Então, ver parágrafos do artigo 337 do CPC de 2015, que assim caracteriza a teoria da identidade tríplice do direito de ação. Então, vamos lá no Código de Processo Civil. Menciono o artigo 337, né? E no artigo 337 nós temos parágrafo 2º do artigo 337. Olha aqui. Artigo 337.
Parágrafo 2º. E aí, quando a gente faz uma referência a esse dispositivo legal, nós temos claramente lá a previsão. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma pedir o mesmo pedido, tá? Refalo para vocês aqui que nós temos classificações de causas de pedir. E eu posso dar um exemplo aqui. Um exemplo. Né? Então, vamos lá. Exemplo. Vamos ajudar aqui. Ação de cobrança ajuizada por Thales em face de Magno. Vamos lá. O que ela alega? Vamos lá. Alega empréstimo de 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil reais em... Muitíssima atenção, senhores. Vamos lá. Eu já esse exemplo do de 1º/2/2020. Não é isso? E não devolução da quantia. Ok. Né? Dito isso, ele pede. O que ele pede? Pedido imediato. Qual que é o pedido imediato dele? Que eu ensinei na aula passada. Condenar Magno a pagar a Thales R$ 1.000 acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros legais, não é isso? A partir do vencimento, se tiver contrato escrito, se não tiver contrato escrito, ou não tiver termo, ou sem prazo de devolução, a partir da citação. Mais penas de sucumbência. Isso aqui é uma ação de correção. Ok. Essa é a ação. Tá? E se essa ação foi ajuizada, vamos lá, muita atenção. Nós estamos em maio, né? Foi em abril. Então, vamos lá, no dia 1º/4/2020, foi ajuizada em 1º/4/2005, ação de cobrança. Se ela foi ajuizada em 1º/4, tá? Essa ação já existe. E aí, o que nós temos? Juiz designa audiência de conciliação. Presta atenção. Tem que ser depois do período de isolamento social. Então, depois do período de isolamento social, vamos imaginar que está marcado, e eles estão marcando para o dia 10/9/2020. Por um erro do advogado, ele vai lá e ajuiza outra ação de cobrança. Exemplos. Tá? Foi ajuizada no dia 1º/5/2005. Outra ação de cobrança, né? Em face de Magno. Tá? Pedindo 100 mil reais em função de um empréstimo, né, de 100 mil reais em 1º/2 e não devolução. Pedido imediato, condenar a Magno a pagar a Thales 100 mil reais, acrescido de correção monetária mais pena de sucumbência. Tá? Então, ocorreu um erro do advogado aqui. Atenção, isso aqui é importante, estou pondo negrito. O que o juiz vai fazer com essa ação? O juiz, no recebimento da inicial e após a oportunização de manifestação sobre a primeira demanda, o juiz vai extinguir a segunda ação sem resolução de mérito por litispendência. Tá claro, gente? Então, esse seria, para todos os efeitos, a destinação da segunda. E essa hipótese está prevista expressamente no artigo 45, inciso 5 do CPC. Tá claro, gente? Cumulado com, muita atenção, combinado com
né, os artigos 337, parágrafo 2º, que prevê esse conceito que eu já falei, uma ação idêntica à outra quando possui as mesmas partes, mesma causa de pedido, e parágrafo 1º, e verifique se a litispendência conjugada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Então, seriam dois parágrafos, seria parágrafo 2º e parágrafo 1º nessa ordem. Tá claro, gente? Agora, prestem muita atenção para a gente terminar esse exemplo. Hoje nós estamos no dia 8. Então, vamos lá. Prestem muita atenção. Foi ajuizada no dia 8/5 a ação de cobrança de Thales em face de Magno, alegando empréstimo de R$100.000 realizado, muita atenção, no dia 1º vou até mudar as duas datas, no dia 10/3/2020, e não devolução da quantia. Pedido imediato, condenar Magno a pagar a Thales R$100.000, acrescido de correção monetária e juros legais, mais pena de sucumbência. E aí vem a pergunta, a terceira ação é idêntica às duas primeiras? Resposta, não. Porque as causas de pedido são diferentes. E esses, senhores, isso que eu estou falando para vocês, são os elementos configurativos e estruturais do direito de ação, senhores. Então, a grande verdade, tá certo, senhores, é que a partir da teoria de identidade tríplice do direito de ação, vocês têm que identificar uma ação quando ela possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Então, aqui, ó, e eu falo aqui, e eu vou colocar ainda esse E aqui, em maiúscula e em negrito e itálico, e sublinhado. Por quê? Para ser a mesma ação, nós temos que ter os três requisitos simultaneamente cabíveis dentro da hipótese. Tá claro, gente? Todos os três requisitos. Essa parte da matéria que eu estou falando aqui hoje, nesse momento para vocês, é essencial para vocês entenderem a estrutura de decisões terminativas e definitivas. E eu posso falar para vocês que esse 2.3.2, que são os elementos configurativos e estruturais da ação, tá? Foi a parte mais importante da aula de hoje. Parte mais importante da aula de hoje. Eu mostro aqui para vocês que eu mostrei uma ação idêntica à outra, não é isso? Com a possibilidade de reconhecimento de litispendência, né? No entanto, num outro caso, se eu mudo a data do empréstimo, ou se eu mudo o valor do empréstimo, e automaticamente eu vou mudar o pedido, se eu mudo uma parte de Thales para Sofia, por exemplo, automaticamente a ação deixa de ser idêntica. E na hora que ela deixa de ser idêntica, o que o juiz tem que fazer? O juiz deve receber a petição inicial e determinar a citação do réu magno para comparecer em audiência de conciliação. Se não for obtido o acordo, contestar a demanda no prazo legal. Certo, gente? Então, eu estou mostrando para vocês os elementos configurativos da ação, os estruturais e os configurativos, propriamente dito, né? Então, a partir dessa ideia, né, de teoria tríplice, né, de identidade do direito de ação, da identidade tríplice do direito de ação, é que a gente demonstra os elementos configurativos e estruturais. E nesse momento eu vou encerrar a nossa exposição e o nosso vídeo, tá? Com isso eu estou encerrando a unidade 4, a ação dentro do nosso plano de ensino, e eu vou me colocar à disposição dos senhores para eventuais perguntas. Muito obrigado a todos e um ótimo dia e que permaneçam em isolamento, senhores. Muito obrigado e um abraço. Tchauzinho.